Fala, meus queridos, os atletas olímpicos que se dedicaram a vida inteira, foram lá nas Olimpíadas agora, ganharam medalhas de ouro, prata e bronze e vão ter que pagar imposto para o governo. Eu quero falar sobre isso com vocês aqui no canal, mas um papo um pouco mais aprofundado, que vai um pouquinho além do óbvio que você vê aí nas redes sociais. Primeiro, eu gostaria de falar o seguinte: aqui no canal a gente fala muito sobre imposto de renda, principalmente na época da declaração de ajuste anual, que esse ano foi entre 15 de março até de 31 de maio. E uma das obrigatoriedades que faz a pessoa ser obrigada a apresentar a declaração de imposto de renda são os rendimentos tributáveis acima de um determinado valor. Esse ano variou ali em torno de 30 mil reais. Então, o que são rendimentos tributáveis? São salários, aluguéis, entre outros rendimentos. No caso dos atletas olímpicos, os itens que ele recebe, a medalha de ouro em si, ou outro item de premiação, isso não é tributado. O que é tributado é a premiação que ele ganha. Então, quando ele ganha naquela competição, seja prata, bronze ou ouro, ele recebe uma remuneração em dinheiro. E essa remuneração em dinheiro, ela é tributada de acordo com a tabela progressiva mensal do imposto de renda, que é aplicado a todos os trabalhadores no Brasil. Então, eu sou professor universitário, então desconta lá do meu imposto, desconta lá na minha folha, todos os meses, 27,5% na fonte, ou seja, o órgão retém aquele valor e repassa para o órgão competente. Se você trabalha numa empresa, vai descontar ali o INSS também, a questão da previdência, vai descontar o imposto de renda da pessoa física de acordo com a tabela mensal. Então, no caso dos atletas olímpicos, essa remuneração que ele está ganhando é um rendimento tributado, assim como o seu salário, assim como o meu salário, salário policial militar, bombeiro, de todo mundo. Agora a pergunta é o seguinte: isso é justo ou não? Primeira coisa que eu gostaria de esclarecer é o seguinte: nós vivemos num país que vai pagar imposto. A ideia de zerar os impostos é uma utopia hoje. Poderíamos até discutir uma sociedade sem impostos e tal, mas isso hoje é utópico. Um certo nível de imposto todos nós vamos pagar, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, isso em todos os países do mundo. Então nós temos que excluir essa parte de que você não deveria pagar imposto. Poderia até concordar com isso, mas isso não é um fato da realidade atualmente. Um certo nível de imposto todos nós vamos pagar. Então, baseado nisso, é justo que os atletas olímpicos paguem ou não. Eu gostaria de trazer um gráfico aqui para vocês que exemplifica como que o governo ganha dinheiro. Basicamente é o seguinte: existe uma curva de Laffer muito famosa que é a seguinte: se o governo tem 0% de alíquota de imposto, ele vai arrecadar zero. Por quê? Ele não está recolhendo imposto de ninguém, então ele não vai arrecadar nada. Mas se ele tiver uma alíquota de tributo, de imposto de 100%, também ele vai arrecadar zero, porque ninguém vai trabalhar só para pagar imposto. Só que quando esse imposto é muito alto, há uma queda na arrecadação. Por quê? Você desestimula a criação de novos negócios e também estimula, em certa medida, até a sonegação. Então, mesmo aumentando a tributação, você pode ter uma baixa na arrecadação. Se você baixa muito a arrecadação também, aliás, se você baixa muito também a sua alíquota de tributação, você também vai baixar a arrecadação, porque você não vai ter ali uma alíquota suficiente para arrecadar bem. Então, você tem um nível de eficiência aqui, ó, que seria aquele percentual que você cobra e que você arrecada muito. Aquele que você não desestimula ali os empreendimentos, os negócios, os empregos, mas que também você arrecade bem. Esse valor é discutível, talvez estaria ali entre 32% a 36%, algo nesse nível. Então o governo tem que achar o nível mais eficiente entre a cobrança de tributos e a arrecadação. No Brasil, nós temos uma tributação relativamente alta. Por que eu falo relativamente alta? Tem outros países que cobram tributação mais do que a nossa. Mas no Brasil é alto. E o Brasil nem sabe o que ele perde por ter essa tributação alta. Porque essa tributação alta
a gente sabe na prática que estimula a sonegação e a informalidade de empregos e de empresas. Então o governo nem sabe, se ele reduzisse um pouco, o que ele poderia ganhar mais reduzindo a alíquota. E por que eu estou trazendo esse gráfico aqui? Em certa medida, todos nós vamos ter que pagar impostos, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. O que acontece no Brasil são os oportunismos. Em que medida? No Brasil, nós temos muita desoneração. O que é desoneração? São empresas, né, que devem pagar uma quantidade de impostos, mas que, por ela estimular o emprego ou estimular alguma ali região geográfica de algum estado, o governo isenta ela de alguns impostos. Só que essas desonerações, ao longo do tempo no Brasil, ela passou a ser a regra e não a exceção. Passou a ter desonerações empresas que têm um lobby muito grande no Congresso Nacional. Então o Congresso, ali através dos deputados e através desses lobbies, passam a desonerar essas empresas via apoio político. Isso é um dado da realidade. No entanto, a maioria dos empregos, né, no Brasil é de pequena e média empresa, não são das grandes. E se você for pegar as desonerações, a maioria são das grandes empresas. E alguém está pagando essa conta. E essas desonerações não são feitas por questões meramente técnicas, são políticas. Incentivo ao emprego, incentivo à indústria, isenções de forma seletiva, isso há no mundo inteiro. O problema no Brasil é que essas desonerações viraram a regra basicamente e não virou a exceção. E é o que está acontecendo agora com os atletas olímpicos. Alguns deputados já apresentaram um projeto de lei para isentar a premiação dos atletas do imposto de renda. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: é justo? Eu acho justo não cobrar imposto dos atletas, mas também não acho justo cobrar imposto de renda de professor, dos bombeiros, dos policiais, de todo mundo que trabalha e ajuda a construir um país. Então, o que tem que se discutir, no caso dos atletas, que agora eu vou separar dos atletas e do sistema tributário, o que tem que se discutir no caso dos atletas é um incentivo de fato à carreira do atleta, a de fato o orçamento ali do Ministério do Esporte, o incentivo ao Bolsa Atleta, infraestrutura nas escolas, parcerias entre o Estado e a iniciativa privada para fomentar o esporte olímpico. Isso é o que todos fazem, todos os países que estão ali no topo das medalhas olímpicas fazem isso, parcerias com universidades, parcerias com a iniciativa privada. Então há uma política de Estado voltada para o esporte. Agora, durante a Olimpíada, você quer isentar a premiação, significa que você de fato não tem um projeto de esporte que você tem em mente. Você quer simplesmente isentar porque você durante aquele período achou bonito. E de fato o atleta olímpico, ele se dedica muito e ele merece mesmo aquela premiação que ele ganha, e às vezes é até pouco. Só que durante a Olimpíada, você lembrar do atleta que ele vai pagar imposto de renda, assim como todo mundo, você está desmerecendo a carreira do atleta. O correto é você pensar numa política pública voltada para o esporte como um todo. Assim como o nosso sistema tributário. O nosso sistema tributário, ele é muito complexo. Então, ao invés de ficar discutindo desonerações específicas através de lobby político, o ideal é você fazer um sistema tributário mais racional, com a menor carga tributária, que incentiva a criação de empregos, incentiva o empreendedorismo e que todos, em certa medida, paguem o que é justo de acordo com a característica de cada setor. Porque se você começar a desonerar o que você acha que é mais importante ou o que você tem lobby político, daqui a pouco todo mundo está desonerado e às vezes só os microempreendedores individuais estão sendo tributados. Então você vai gerando essas distorções ao longo do tempo no país. Inclusive, essas desonerações têm até declaração acessória para você informar que você é isento. Então, até a isenção ela gera um custo aí para as empresas na questão da verificação de conformidade. Então, nós temos que discutir, você que está estudando contabilidade ou discute isso lá em finanças, controladoria, você que quer ser um profissional, a gente tem que discutir
o problema um pouco mais a fundo, né? Vamos discutir o esporte, não é a isenção específica da premiação do atleta olímpico e os demais, entendeu? Ah, o sistema é muito complexo, concordo. Então vamos criar um sistema mais racional, com menos impostos, para que nós tenhamos um sistema tributário mais justo, mais simplificado, e que isso por si só vai estimular a economia, vai estimular o esporte, assim como acontece nos outros países que são ali top nas medalhas olímpicas. Então, no Brasil tudo é muito complicado mesmo, no Brasil tudo é muito complexo, e quando você fala é só fazer isso que vai resolver, pode ter certeza que não é. O problema é um pouco mais estrutural e o problema é um pouco mais complexo. Espero ter ajudado um pouco aí na reflexão sobre esse assunto. Sou o professor Ricardo Neves e até os próximos vídeos.